Mark Twain, pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens, foi um dos mais célebres e influentes escritores americanos do século XIX, conhecido por sua habilidade em mesclar humor satírico com críticas sociais profundas. Para alguns, ele é considerado o pai da literatura americana. Suas obras mais famosas, como As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn, capturam a essência da vida no sul dos Estados Unidos e exploram temas como a liberdade, a moralidade e as injustiças raciais, deixando um legado duradouro na literatura mundial. Contudo, além de ter sido um escritor brilhante, Mark Twain também foi testemunha do cumprimento de uma profecia bíblica feita por Moisés há 3.000 anos atrás. É sobre isso que vamos abordar no vídeo de hoje, a profecia do forasteiro. No vídeo anterior, você foi apresentado a Lei dos Jubileus, uma lei mosaica que determinava que a cada 50 anos seria apregoada a liberdade a toda a terra de Israel, quando escravos deveriam ser libertos e terras ancestrais deveriam ser devolvidas aos seus legítimos donos. Se você ainda não assistiu, é fundamental que você o veja antes de assistir este vídeo, para que você entenda as próximas fases do mistério dos jubileus. O link desse vídeo aparecerá no canto superior direito da sua tela neste exato momento. Bom, prosseguindo, sabemos que o mistério dos jubileus se inicia com a profecia de Moisés, dada a ele por Deus em Levítico 25:10. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. No topo do Monte Sinai, Moisés proclama ao povo de Israel a lei dos jubileus, para que todos a ouvissem e aguardassem. Nesse sentido, a lei dos jubileus passa a ser uma lei ad eternum, ou seja, sem prazo de validade, um decreto a ser observado por todas as gerações israelitas a partir da determinação profética de Moisés. Para marcar profeticamente o começo da lei dos jubileus, Moisés envia um carneiro em direção ao deserto ao redor do Monte Sinai, enquanto ele próprio toca um shofar, um chifre de carneiro. O envio do carneiro e o toque do shofar simbolizam profeticamente a jornada natural e espiritual do povo de Israel para longe da Terra Santa e o seu subsequente retorno a ela. Assim, o ano do primeiro jubileu proclamado por Moisés ficou conhecido como o ano da Zerá. Zerá significa semente, origens em hebraico, e deriva da letra hebraica Zaim. Em outras palavras, o primeiro jubileu da história também pode ser chamado de Jubileu das Sementes ou Jubileu das Origens. É a partir dele que o mistério da lei dos jubileus é colocado em movimento na história humana. No entanto, é também no Jubileu das Sementes que outro mistério associado à lei dos jubileus se inicia: o mistério do forasteiro, ou melhor, a profecia do forasteiro. Em eras passadas, a terra de Israel era descrita como um lugar onde fluía leite e mel, uma terra fértil e frutífera. Mas quando o povo judeu foi levado ao exílio, a terra definhou. Suas florestas desapareceram, seus campos de grãos e frutas tornaram-se um deserto, suas cidades sagradas permaneceram como fantasmas de sua antiga glória, ou então jaziam em ruínas. A terra prometida era agora uma terra árida, sem vida, ressecada, um desolador horror. E você sabe quem primeiro profetizou sobre a destruição da terra? Acho que você já sabe a resposta: Moisés. No mesmo discurso em que anunciava a lei dos jubileus, Moisés também profetizou acerca do futuro da terra de Israel após o exílio dos judeus. E mais do que isso, ele falou também de um sinal muito específico que apareceria na terra de Israel. Segundo Deuteronômio, capítulo 29, versículos 22 e 23, então dirá à geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá.
nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o destruiu na sua ira e no seu furor. Esse sinal seria o mistério do estranho, forasteiro, ou mistério do estrangeiro. De acordo com esse mistério, um dia viria um estrangeiro, alguém originário, de terras muito remotas, que desbravaria a terra de Israel e seria testemunha de sua aridez, devastação e desolação. Em algumas traduções, a palavra estrangeiro está no plural. Todavia, no original, a palavra em hebraico, nakri, que significa estranho, estrangeiro ou forasteiro, está no singular. Portanto, podemos afirmar que o mistério do forasteiro está ligado a uma pessoa, um indivíduo selecionado. Na profecia mosaica, o forasteiro viria à terra de Israel em uma geração vindoura. A palavra em hebraico para designar essa expressão é acarone. Designa especificamente uma geração do futuro, ou última geração. Em outras palavras, o estrangeiro viria à terra de Israel no final dos tempos, quando a terra atingiria seu estágio mais avançado de desolação. Não apenas isso, mas o estrangeiro também viria antes de um evento específico do final dos tempos. Esse evento é descrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti. Tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou teu Deus. Então, a profecia do estrangeiro conduz à profecia do retorno do povo judeu. A vinda do estrangeiro será o sinal de que o exílio do povo judeu está prestes a terminar, e os filhos dispersos de Israel devem retornar dos confins da terra. E quando se dá a chegada do forasteiro à Terra Santa? No século XIX, quando a desolação da terra estava em seu clímax, conforme dito anteriormente. E de onde viria o estrangeiro? De uma terra remota, longínqua, muito distante de Israel. Mas de onde, exatamente? Dos Estados Unidos da América, mais especificamente de São Francisco. Seria a partir de lá que Mark Twain embarcaria em uma jornada rumo à Terra Prometida, agora Terra Desolada, e daria testemunho acerca de sua viagem, à sua geração e às gerações posteriores. Mark Twain era um cético, um descrente, e trabalhava como jornalista na costa oeste dos Estados Unidos quando ele ouviu falar de uma travessia ao redor do mundo em um navio a vapor chamado Quaker City. Este seria um dos primeiros navios a realizar tal empreitada. A viagem duraria meses e levaria Twain à Europa, ao Oriente Médio e, por fim, ao seu destino final, a terra de Israel, incluindo a cidade de Jerusalém, cujo papel neste mistério você descobrirá nos próximos vídeos. Mark Twain traria consigo um caderno de notas, onde ele registraria seu relato das regiões que ele visitou. De acordo com a profecia em Deuteronômio, o estrangeiro testemunharia acerca das pragas desta terra e as suas doenças. Agora, veja as palavras que Mark Twain, o estrangeiro, utilizou para relatar sua visita à terra de Israel. Sobre a terra de Israel, ele disse: trapos, miséria, pobreza e sujeira, leprosos, aleijados, cegos, ver o número de seres humanos mutilados, deformados e doentes que lotam os lugares sagrados. De acordo com a profecia de Moisés, o estrangeiro descreveria a terra como uma desolação. Ele diria: toda a terra é enxofre, sal. Então, Twain testemunharia: todos os desolados e despovoados, quilômetros de país desolado, a desolação de longo alcance, o desperdício de uma ilimitada desolação. Então, Twain testemunharia: todos desolados e despovoados, quilômetros de país desolado, a desolação de longo alcance, o desperdício de uma ilimitada desolação. De acordo com a antiga profecia, o estrangeiro dirá: todas as suas terras são um deserto escaldante. Ou em outra tradução, sua terra se tornou um deserto abrasador. Então Twain escreveria: é uma solidão abrasadora, árida e repulsiva,
um calor tão abrasador, uma solidão tão opressiva e uma desolação tão sombria que certamente não pode existir em outro lugar da terra. Em nenhum lugar de todo o deserto ao redor havia 1 metro de sombra, e estávamos queimando até a morte. A profecia de Deuteronômio prediz que o estrangeiro dará testemunho de que a terra está desprovida de alguém que a semeie. Todas as suas terras são inférteis. Então Twain testemunharia a ausência de pessoas na terra. Alguém pode andar 16 quilômetros por aqui e não ver 10 seres humanos. Estes desertos despovoados, estes montes enferrujados de aridez, que nunca conseguem abalar o brilho dos seus contornos ásperos. Não existe uma aldeia solitária em toda a sua extensão, nem por 30 milhas em qualquer direção. De acordo com Moisés, o estrangeiro dará testemunho da incapacidade da terra para produzir vida. Nem dela brota nada. O uso da palavra tzamak na profecia refere-se especificamente ao brotar. Assim, o estrangeiro testemunhará a incapacidade da terra de fazer brotar vegetação. Portanto, Twain testemunharia especificamente esse fenômeno. Os vales são desertos feios orlados por uma fraca vegetação. Um deserto pavimentado com pedras soltas sem vegetação, olhando para o sol forte. Esta terra escaldante, nua e sem árvores. Ainda mais especificamente, o estranho, de acordo com a antiga profecia, falará da grama ou da ausência dela. Ele vai dizer: nenhuma grama cresce nele. Outra tradução traduz isso: nem mesmo uma folha de grama. Então Twain falaria especificamente da grama, virtualmente palavra por palavra. Nenhum ramo de grama é visível. Como você pode ver, as palavras de Moisés estão saindo da boca de Mark Twain, ou as palavras de Mark Twain da boca de Moisés na forma de profecia. E ainda assim, há palavras nessa profecia que alguém jamais poderia esperar que o estrangeiro dissesse. A Escritura prediz que naquele dia se dirá: a ira do Senhor acendeu-se contra aquela terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Então, de acordo com a profecia, será dito que uma maldição repousa sobre a terra, a maldição de Deus. Não se esperaria que Mark Twain, um cínico, falasse da maldição de Deus. E ainda assim, essa estaria entre as palavras finais de seu testemunho. A Palestina está vestida de saco e cinzas. Sobre ela paira o feitiço de uma maldição. Seu testemunho da terra se resumiria a uma última pergunta. A Palestina é desolada e desagradável. E por que deveria ser de outra forma? Pode a maldição da deidade embelezar uma terra? Que coisa extraordinária, não é mesmo? Como predito na profecia, o estranho deveria dar testemunho àquela geração. Por isso, Mark Twain enviaria suas palavras de volta à sua terra natal. Elas apareceriam em artigos em todos os Estados Unidos e além. Ele daria testemunho a multidões de sua geração e assim cumpriria a profecia. Mark Twain cumpriu o que foi designado para fazer. O estrangeiro deve vir antes do retorno do povo judeu, e quando a terra estiver em desolação e total desesperança. Mas você pode estar se perguntando: por que total desesperança? É a desesperança que prepara o terreno para o agir da mão de Deus, e o impossível que prepara o terreno para um milagre. Assim, o estrangeiro marcaria o fim da devastação da terra e levaria ao início de sua redenção e ao retorno de seus exilados. Lembra que eu falei que Mark Twain viria a Israel no século XIX? Você sabe em que ano especificamente ele veio? No ano de 1867. E por que esse ano foi significativo? Porque isso faz parte de outro mistério. Que mistério? O mistério do arqueólogo, que veremos no próximo vídeo.